Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a teoria celular e as estruturas da célula. Você já conhece o que é célula, você já visualizou, você já entendeu o histórico um pouquinho sobre ela. E agora a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre as estruturas, as partes que compõem essa célula que é tão importante para os seres vivos. Mas antes disso, vamos para os recadinhos? Como que estão os seus estudos? Você está estudando num local adequado, numa sala, no quarto, que tem uma luminosidade, que não tem muito barulho? Você sabe que esses fatores externos interferem nos seus estudos. Se o espaço que você está estudando tem muito barulho, você não consegue ver, ouvir, prestar atenção na aula do Fabiano. Se o ambiente estiver muito escuro, você não vai enxergar os slides. Se tiver o barulho do irmãozinho chorando, da TV alta ou do liquidificador, você não vai escutar a minha voz. Então, um espaço adequado para os estudos é fundamental. Também não se esqueça de sentar direitinho, retinho na cadeira, apoiar o seu material numa mesa ou numa escrivaninha para copiar tudo bem caprichado. Então vamos começar? Quais são os objetivos da aula? Perceber que a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Nós já falamos sobre isso. Por que ela é fundamental? Porque ela tem a questão estrutural, compõe o nosso corpo, e funcional, tem várias funções. Então, se todos os seres vivos são formados por célula, ela é super importante, é fundamental para a nossa existência. Além disso, identificar as principais estruturas da célula. Mas Fabiano, a célula não é muito pequena? Você explicou que ela é microscópica. Precisa observar no microscópio. Ela tem partes? Tem. Mesmo sendo muito pequena essa célula, ela tem partes e nós vamos conhecer. Repare nessas imagens. Olha quanta! Nós temos 10 imagens para observar. Algumas a gente até dá risada. Olha a número 1. Sabe que você faz essa cara? Lá vem atividade. Não, né? Então eu quero que você dê uma olhada nas 10 imagens, enquanto eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas diferenças? Então eu estou afirmando que nessas 10 imagens nós temos muitas diferenças. Porém, eu pergunto, e as semelhanças? Então só para a gente passar rapidinho por alguma delas, nós temos uma pessoa, um ser humano, nós temos um gato, nós temos uma flor, nós temos... O que é aquele número 5? Eu não reconheço, Fabiano. São bactérias. Então vocês perceberam que são seres muitos, diferentes. Mas se eu contar que existem semelhanças, você acredita? Então eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. E retornamos. Quantas diferenças entre essas 10 imagens, não é verdade? Então vamos olhar agora bem de perto cada uma delas e reconhecer essas diferenças e depois as semelhanças? Então vamos dar uma olhadinha lá. Então percebam que na imagem número 1 nós temos uma pessoa, né? Nós temos uma moça. Na imagem número 2 nós temos um protozoário. Na 3 nós temos uma planta. Na 4 nós temos um anfíbio.
Na quinta imagem nós temos bactérias. Na imagem número 6 nós temos uma planta, um vegetal. Na imagem 7 nós temos um lobo. Na imagem número 8 nós temos um cogumelo. Na imagem número 9, olha lá que bonitinho, um gato. E na imagem número 10 nós temos uma flor, uma planta. Então, se vocês repararem bem, todos são seres vivos. Animais, 1, 4, 7, 9. Vegetais, por exemplo, 3, 6, 10. Nós temos os fungos, nós temos bactérias, nós temos protozoários. Alguns unicelulares, protozoários, bactérias. Nós temos pluricelulares, a pessoa, o lobo, a flor. Então, nós vimos as diferenças. E qual é a semelhança? Se eu falar para vocês que é a célula, você vai acreditar? Que é o tema da nossa aula. Todos os seres vivos são formados por células. Nossa, mas Fabiano, essa célula que você está mostrando, ela é grandona. Ela é um modelo didático para representar uma estrutura que compõe o nosso corpo. Eu vou usar bastante esse material para mostrar para vocês, a partir de agora, as partes de uma célula. Com o desenvolvimento do microscópio, então os microscópios foram sendo aprimorados desde lá dos Jensen, que eles criaram o microscópio, mais potentes, com poder de visualização cada vez melhor, aumentaram as evidências da presença de células em diversos seres vivos. Então, aqueles 10 seres que eu mostrei para vocês anteriormente estão aqui. Eu consigo, graças a esse microscópio que nós temos aqui atual, observar as células de uma pessoa, de uma flor, observar as bactérias e assim por diante. Então, todos esses seres vão ter pelo menos uma célula. 2 cientistas alemães, Matthias Schleiden, que nasceu em 1804 e morreu em 1881, e Theodor Schwann, que nasceu em 1810 e morreu em 1882, propuseram o que nós chamamos de teoria celular. Teoria celular, o que isso significa? Segundo essa teoria, esses 2 cientistas, que todo ser vivo é composto de uma ou mais células. E essas células realizam atividades que caracterizam a vida. Lembra que eu já tinha falado para vocês que todos os seres vivos são formados por célula? Então tem relação com essa teoria celular que foi proposta por esses 2 cientistas. Pessoas, protozoários, plantas, animais são seres vivos, consequentemente formados por uma ou mais células. E nós vamos para a primeira atividade. O que a teoria celular afirma? Então, a teoria celular está relacionada com a célula. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Será que você acertou essa atividade? Vamos ver a resposta esperada? A teoria celular afirma que todos os seres vivos, não importa se é animal, se é vegetal, se é um fungo, todos os seres vivos são compostos por células. Uma unicelular ou mais de uma, pluricelulares ou multicelulares. E que nessas células ocorrem atividades que caracterizam a vida. Por isso, nós estamos vivos, porque essas células desempenham funções específicas. Por ser constituinte de todos os seres vivos, nós entendemos isso graças à teoria celular, e a menor estrutura capaz de realizar processos característicos dos seres vivos, a célula é considerada o quê? Qual é a definição, Fabiano, de célula? Se alguém viesse e perguntasse assim, o que é célula? Célula é a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. Nós não compreendemos, nós não entendemos que todos os seres vivos são formados por células? Então essa célula é uma unidade estrutural. Forma a minha pele, os meus ossos, os meus músculos, os meus órgãos. Além de fazer parte da estrutura do meu corpo, a estrutura do corpo de um animal, a estrutura de uma planta, das pétalas, dos frutos, também é funcional. Essas células que formam o meu corpo têm funções: revestimento, proteção, sustentação, transporte de substâncias, entre outras. Então, esta é a definição de célula. É a menor unidade estrutural e funcional que compõe os seres vivos. Após a aceitação de que os seres vivos eram constituídos por células, veio um outro pesquisador, Rudolf Virchow, que nasceu em 1821 e morreu em 1902. E ele começou a estudar como as células surgiam. Então nós sabemos que as células existem, que elas são muito pequenas, que eu só observo através do microscópio. Todos os seres são formados por células. Ok, mas como que surgiu essa célula? Segundo Virchow, uma célula poderia apenas surgir de uma outra pré-existente. Então, para que ocorra a presença de uma célula, tem que ter vindo uma anteriormente, uma pré-existente. Os seres vivos, diferentes da matéria bruta, porque eles são constituídos de células. Então, reparem bem nessa imagem. Nós temos os seres vivos, uma borboleta, um animal, ou as folhas onde ela pousou, essa borboleta, vegetal. Seres vivos são formados por células. Já a matéria bruta, rochas, o ar, a água, o solo, não tem células na sua constituição. E aqui no centro eu trouxe um vírus e coloquei um ponto de interrogação. Será que os vírus são formados por células? Aí a discussão para um outro momento. Não, os vírus não têm na sua constituição células. Os vírus são seres que não possuem células, mas são capazes de se reproduzir e sofrer alterações no seu material genético. Esse é um dos motivos pelos quais ainda se discute se eles são ou não são seres vivos. Se eu contar para vocês que existem dois grupos de cientistas, é verdade, aqueles que dizem que os vírus são seres vivos, e tem um outro grupo de cientistas que diz que os vírus não são seres vivos. Se nós utilizarmos o critério da teoria celular, lembra? Teoria celular? Que todos os seres vivos são formados por células, os vírus não entram nessa classificação. Eles não têm a célula. Mas alguns cientistas falam assim, mas eles se reproduzem, utilizam a minha célula, a sua célula para se reproduzir. Eles sofrem alterações, mutações. Então, se eles se reproduzem, eles são vivos. Por isso, existem essas duas frentes de pesquisadores. Mas se utilizarmos o ponto de vista da presença de células,
Aí nós vamos considerar os vírus como não seres vivos, porque eles não apresentam na sua constituição células. E aqui eu trago para vocês uma animação. Olha que legal os formatos, os diferentes formatos das células. Existem muitos tipos de célula, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. Então no seu corpinho, no meu corpo, nós temos muitas células. As células ósseas, as células sanguíneas, as células do sistema nervoso, as células musculares, com formatos diferentes, mas todas têm na sua constituição membrana, material hereditário e citoplasma. E aqui nós temos um outro mapa conceitual. Nós temos a célula, que é aquela menor estrutura funcional e estrutural que compõe os seres. E as três partes fundamentais, membrana, material hereditário e citoplasma. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos. Copiou no seu caderno esse mapa conceitual? Percebam a importância. Nós temos a célula com as suas três estruturas fundamentais. Membrana plasmática, que é a parte mais externa, que envolve a célula e controla a entrada e a saída de substâncias. Material hereditário, que contém as informações que vai caracterizar a manifestação das suas características físicas. E o citoplasma, que é uma espécie de um líquido viscoso que vai preencher a célula e vai conter no seu interior as organelas citoplasmáticas. Vamos dar uma olhada aqui no meu modelo? Eu trago para vocês uma célula, um modelo didático, com as três partes fundamentais. Mais externamente, aqui que eu estou tocando e batendo, é a nossa membrana plasmática, que separa o que é fora da célula com o seu interior. Preenchendo internamente, nós temos um líquido viscoso, o citoplasma. Reparem nas quantidades de pecinhas e partes coloridas que nós temos. São as organelas citoplasmáticas, que você vai aprender lá no 7º ano. E nós temos uma região chamada núcleo, que no seu interior nós vamos encontrar o material hereditário, onde vai apresentar as minhas características físicas. Vamos dar uma olhada aqui na tela? Nós temos um desenho, uma representação dessa célula. Isso mesmo, aqui na tela é muito parecido que eu estou mostrando aqui para vocês no nosso modelo didático. Então nós temos a membrana plasmática, o citoplasma
e o material genético. Vamos dar uma olhadinha na tela e depois fazer o comparativo? Nós temos a parte mais externa, a membrana, nós temos o que preenche o citoplasma e nós temos as organelas mergulhadas e o material hereditário que está contido no interior do núcleo. E aqui eu vou fazer uma sugestão para você. Que tal fazer um desenho bem bonito sobre a célula? Agora que você já conhece todas as partes e funções da célula, desenhe no seu caderno um esquema como o da imagem abaixo ou da tela anterior, até do modelo didático que eu apresentei para você. E depois, socialize com a sua turma. Quais partes você vai representar no seu desenho? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo com o material genético. Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Retornamos. E você fez bem caprichado no seu caderno esse desenho? Claro que o tempo que foi dado não é suficiente para fazer o desenho da célula. Então, após essa aula terminar com calma, bem bonito no seu caderno, você vai fazer esse desenho que representa uma célula. E o que vimos nessa aula? O conceito de teoria celular, o conceito de célula e as principais partes de uma célula. Nessa aula, nós falamos sobre célula. Espero que vocês tenham gostado e até breve!